Olá, pessoal da turma de Filosofia e Ética Profissional, tudo bem, gente? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo falando de conflitos éticos, dilemas éticos que nós começamos em uma aula gravada, depois iríamos terminar numa aula síncrona, né? E acabou que a gente só conseguiu fazer a correção da prova na nossa aula síncrona, né? Tivemos vários problemas ali de conexão e de sistema. Então, vamos terminar esse conteúdo aqui, que é muito bacana, numa aula assíncrona, ok, gente? Que é, né, a aula referente ao dia 26, referente à segunda-feira, 26 de julho. Tá bom, gente? Eu tinha começado a falar para vocês, gente, só para poder recapitular, apesar de que vocês vão receber, né, o conteúdo junto com os dois links, né? Vocês vão ver tudo junto. Mas eu tinha começado a falar com vocês o seguinte, que tudo o que nós discutimos sobre ética até agora, né, no nosso semestre, se aplicaria a qualquer grupo humano, qualquer grupo de pessoas, né, que é o que nós estamos falando até agora. Qualquer grupo de pessoas, ele desenvolve a própria ética, né, leva adiante as suas próprias discussões, desenvolve a própria ética. E as empresas são grupos de pessoas. Então, eu falei uma série de regras aí, de dinâmicas nessa primeiro bloco do nosso semestre, né? E que vale para as empresas. Porém, a grande novidade que eu comecei com vocês agora, é, nesse momento pós-prova, né, nessa segunda parte do nosso semestre, foi dizer a vocês que o ambiente das empresas, por mais que ele seja um ambiente de um grupo de pessoas, né, como qualquer outro, e tem os dilemas, as questões éticas que qualquer grupo de pessoas tem, as empresas têm uma dificuldade a mais relacionada às questões éticas, né? É, e aí eu comecei a explicar aqui para vocês, na primeira metade desse conteúdo, por que as empresas têm algumas questões éticas, alguns problemas éticos, né, que os outros grupos de pessoas não têm. As famílias não têm, vamos supor, os grupos aí de vizinhança não têm, os grupos de amigos não têm, mas as empresas têm algumas dificuldades. É por isso que esse assunto, né, dá tanto pano para manga, a gente tem disciplina aqui no curso para poder falar de ética dentro das empresas, né? Então, o ponto em que eu ia entrar aqui era um ponto é, estrutural, vamos dizer assim, um ponto que é próprio das empresas, né? Independente de qual empresa for, tá certo, gente? Então, o ponto que eu estou colocando aqui é que isso é geral para as empresas como um todo, tá certo? Então, vamos configurar aqui essa telinha para poder ficar mais claro. Tá certo? Então, o ponto que eu tinha parado, gente, entre a aula anterior e essa, né, é a questão dos conflitos internos e incentivos para comportamentos antiéticos. O que eu estou querendo dizer, gente? Toda empresa ela é dividida em setores, né? Mesmo uma pequena empresa, ela é dividida informalmente, né? Porque cada pessoa acaba fazendo uma tarefa, né? Toda empresa é dividida em setores e cada setor tem uma realidade diferente, né? Tem metas diferentes, tem problemas diferentes no dia a dia e, necessariamente, cada setor de uma empresa vai ter lá os seus dilemas éticos, vai ter as suas. Como são grupos de pessoas também, né? Cada setor é um grupinho de pessoas, então cada setor vai ter ali os seus tabus, as suas questões problemáticas, aquilo que todo mundo considera uma questão complicada, um assunto complicado, né? Algo dessas restrições aí que a ética vai ter, coisas que são realmente não devem ser feitas, o grupo não acha legal ser feito, tá certo? Então, a grande questão para poder entender essa parte da matéria é, em vez de pensar a empresa,
tá bom? Vamos tirar isso da cabeça. Nós vamos pensar cada um dos setores, cada um dos grupos da empresa, tá certo? E cada um dos setores como sendo um grupo só, um grupo independente ali dentro. Aí a gente percebe o quê? Que muitas vezes na relação entre os setores, eu vou fazer aquele meu famoso spoiler, né? Vou contar um pouquinho o final da história aqui. Muitas vezes na relação entre os setores, um setor fica incentivando o outro ou pressionando o outro para cometer ações antiéticas, tá certo? É esse problema que nós estamos falando aqui. Então, por exemplo, um setor financeiro, vamos dizer, né, ele vai querer cortar gastos, dependendo da situação. Né? Se eles fizerem uma avaliação ali e acharem que a empresa está gastando demais. Então, o setor financeiro, com a visão, né, a mentalidade de quem está ali no financeiro, ele quer saber de cortar gasto e ele vai começar a pressionar os outros setores para poder reduzir os seus gastos, né, para poder aumentar a margem da empresa. Ele está dentro da sua perspectiva, ele está vendo o cifrãozinho, né, ele está vendo números, né. Se você não consegue aumentar os ganhos, né, você pelo menos reduz os seus gastos, né? Então o setor financeiro está agindo dentro da lógica dele, própria dele. Mas ele vai, por exemplo, num setor ali de segurança do trabalho e começa a pressionar o pessoal para gastar menos, né? Para coloca uma meta ali, se esse setor financeiro tiver empoderado, né, tiver com poder, ele vai nos outros setores e começa a colocar, olha, vocês têm que cortar o custo de vocês em 20%. Você imagina, falar isso no setor de segurança do trabalho, né, que vocês têm que cortar um custo em 20%. Muito provavelmente vai forçar o pessoal da segurança do trabalho a cortar itens de segurança da empresa, né? A cortar procedimentos de segurança, o que é um dilema ético muito grande para quem está nessa área de segurança do trabalho. Tá certo? Eles vão ser obrigados a ir contra valores que são muito importantes para quem está dentro desse setor. Então, o que está acontecendo? É o financeiro pressionando um outro setor, aqui dentro do exemplo, né, um setor de segurança do trabalho, aí contra a ética do próprio grupo de segurança do trabalho. Olha, eu não quero nem saber. Eu estou com poder aqui, a chefia me autorizou a pressionar todos os setores e fazer com que todos os setores cortem seus custos, tá certo? Então, você falar isso tendo no setor de segurança do trabalho, você vai obrigar as pessoas a terem menos preocupação com a segurança do trabalho, o que, para quem está ali dentro, é um grande valor ético, né? O setor existe para proteger os trabalhadores e, com essa pressão de fora, eles são obrigados a proteger menos os trabalhadores, né? Ter menos procedimentos de segurança com o trabalhador. Então, isso, gente, o que nós estamos percebendo? É uma atitude antiética, né? O setor de segurança do trabalho é obrigado a ir contra a própria ética, né? Eles são obrigados a ter uma ação antiética por pressão de um outro setor interno. Sendo que, né, gente, o financeiro é, não é a mentalidade deles, não é a visão deles preocupar com a saúde e com a segurança do trabalhador. A mentalidade deles é produzir números positivos. Então, se você for pensar, por exemplo, do ponto de vista do financeiro, eles não estão sendo antiéticos, eles estão cumprindo a ética deles, que é melhorar o resultado financeiro da empresa. Tá certo? Então, cada um está funcionando dentro da sua ética. Só que um setor pressiona o outro para ir contra a ética, tá certo? Isso, gente, acontece dentro das empresas. Isso não acontece dentro de um grupo de amigos, isso não acontece dentro de outros grupos humanos, né, que desenvolvem as suas próprias éticas. Agora vocês parem para pensar, gente. Isso aí funcionando, né, constantemente. Quantos setores tem uma empresa média, por exemplo? Isso sem falar nas grandes, né? Quantos setores tem uma empresa média? Tem vários setores. E constantemente, né, cada um está agindo ali
com o seu ponto de vista, né, de acordo com a sua própria ética, mas muitas vezes até sem perceber, está pressionando os demais setores a cometer ações antiéticas, tá certo? Então, quando eu falo de conflitos éticos, né, ou de ações antiéticas que acontecem dentro das empresas, né, não é o caso da gente ficar pensando que é sempre uma questão de corrupção, que é sempre uma questão de maldade, né, do funcionário, de levar alguma vantagem, ou da direção da empresa de ser inescrupulosa, né? Nem sempre é isso, tá certo, gente? Como foi o texto da prova que eu dei para vocês, né? Na maioria das vezes é alguma dinâmica que é típica da empresa, própria da empresa. Não quer dizer, né, que sempre eles vão caminhar para uma ação antiética, né? Não necessariamente, mas vai haver essa pressão para que de um setor em cima do outro para que cometa ações que são antiéticas, né, de acordo com o referencial daquele grupo ou até de acordo com o referencial da sociedade como um todo, né, que está fora da empresa. Mas o pessoal, por exemplo, do financeiro não sabe isso e muitas vezes não quer nem saber, tá certo? Então vamos seguir o esqueminha aqui, apesar de que eu já fiz esse grande spoiler aqui, né? Aqui que eu coloquei, né, gente? A atuação de diferentes setores costuma estar voltada para objetivos distintos, ou seja, cada um na sua, cada um preocupado com suas próprias metas, né, suas próprias dinâmicas e cada um respeitando a sua própria ética, mas não necessariamente preocupado com a ética do outro, né? Tais diferenças convivem com a perspectiva geral do grupo, tanto do ponto de vista operacional quanto do ponto de vista ético. Então, a ética geral da empresa ela é respeitada muitas vezes, né, a maioria das vezes. Mas nós estamos falando aqui da ética de cada grupinho ali dentro da empresa, de cada setor, e também, às vezes, da ética da sociedade que está lá fora. Tá certo? Então, aqui, ó, que eu já falei com vocês, né? Muitas vezes as metas de um setor dependem da atuação de outro setor para ser alcançadas, e com isso há uma pressão muito interna, uma pressão interna, né, de um setor sobre o outro para que trabalhe mais depressa, trabalhe com custo menor, né, trabalhe sem se preocupar tanto assim com uma regra ou com outra, enfim, isso que tá tudo dentro desse exemplo que eu falei com vocês, né? Então aqui, ó, os funcionários, setores e funcionários sejam pressionados a agir de forma antiética. Isso aí é o que eu acabei de falar, né? Aqui. Existem valores éticos específicos de cada setor, que eu dei o exemplo aí do setor de segurança do trabalho, né? E que isso vai ser aqui, pressão por resultados a qualquer custo, desconsiderando os pontos eticamente sensíveis das outras áreas de atuação. Aí é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa que está no financeiro, ela não entende de segurança do trabalho, não quer entender de segurança do trabalho, ela quer que o setor de segurança do trabalho reduza o custo em 20%. Né? E não tá nem parando para pensar qual é a ética daquele grupo, quais são as regras, quais são as proibições, né? E não estão parando para pensar se eles estão pressionando as pessoas desse grupo a ter desvios de ética, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu falei com vocês é esse aqui, né? Um setor não conhece a, a realidade do outro, um setor não conhece qual que é a ética do outro, né? Então, muitas vezes, ele exerce essa pressão sem perceber que ele está levando o outro setor para uma ação antiética, né? Muitas vezes ele não percebe isso. Então, estou passando um pouquinho de pano, né, gente? Como diz a gíria aí agora, né? Estou passando um pouquinho de pano. Então, é possível que essa pressão por ações antiéticas ela seja inconsciente, tá? E aí eu coloquei aqui em vermelho. Uma possibilidade para resolver isso é fazer com que
os setores conversem entre si melhor. Talvez criar um mecanismo aí de comunicação para que todo mundo fique sabendo das questões éticas, né, específicas de cada setor. Então, o cara do financeiro, quando ele for conversar com o pessoal da segurança de trabalho, ele vai saber que ele tem que ter um tratamento diferenciado ali. Ele não pode chegar obrigando todo mundo a cortar gasto como se fosse, né, tirar o açúcar do cafezinho, né? Ou, enfim, né, cortar a sobremesa lá do refeitório. É completamente diferente, é uma coisa muito mais grave, né? Então, gente, o que eu estou colocando aqui, eu estou apontando o problema e eu estou apontando uma possibilidade de solução, né? Na medida que cada setor tem a sua ética própria, específica, né? E que pode ser que um setor não conheça a realidade do outro, né? E as questões éticas, né? As proibições, os valores de outro grupo, talvez criar um mecanismo de comunicação entre os setores para que um possa entender a perspectiva do outro. Eu não sei se eu comentei com vocês, gente, ou se foi com outra turma, que algumas empresas têm a prática, né, têm o hábito, né, de fazer com que os funcionários, principalmente os gestores, circulem de um setor para o outro, né? Então, ninguém vai ficar, por exemplo, ninguém do financeiro vai ficar a vida inteira ali. Vai ser obrigado a trocar de cargo dentro da empresa de tempos em tempos, né? Isso é comum em algumas grandes empresas, tá certo? Primeiro, para treinar melhor o funcionário, isso é interessante, porque ele vai, cada lugar que ele está, ele adquire adquire capacidades, né, próprias ali, e também para fazer com que o funcionário que tem um setor, ele consiga entender os outros setores também, porque ele já trabalhou no outro setor também, né? E se ele não tiver trabalhado no outro setor, pelo menos ele vai ter isso na cabeça. Cada lugar, cada setor é diferente, cada setor tem uma ética diferente, tem um ritmo de trabalho diferente, então eu não posso sair pressionando todo mundo à torta e à direito, né? Achando que todo mundo vive a mesma realidade que o meu setor. Então, apontei um problema e apontei uma solução, tá certo? O que eu fiz aqui, daqui em diante, gente, eu fui trabalhando alguns exemplos mais reais, tá certo? No sentido de que eles podem acontecer em qualquer empresa, tá bom? São problemas estruturais aí, tá certo? Nos quais um setor pressiona o outro, né? Ou talvez até constantemente, né? Para produzir resultados independente da ética, né, do outro setor. Então, se a gente for pensar, por exemplo, empresas que desenvolvem novos produtos ou serviços, né, eles vão sofrer pressões de quais setores? Deixa eu abaixar aqui. Sempre, gente, que a empresa tiver o trabalho de desenvolver novos produtos ou serviços, ou então adaptar produtos e serviços que vêm de um outro mercado, de um outro contexto, né? Sempre que tiver alguém que faça esse desenvolvimento, adaptação de produto, né? Não vão ficar pensando só em alta tecnologia, não. Todo produto ele precisa de uma certa análise para ele vir para o Brasil, um, um tratamento, né? Antes dele ser colocado em circulação, né? Mesmo que seja um produto que já exista no exterior, né? Portanto, nós temos setores que são específicos, né, dedicados a isso. E geralmente nas empresas médias e grandes, né, que tem esse tipo de tarefa. Pois é, gente. Geralmente são setores muito técnicos, né, muito ligados à engenharia da coisa, à mecânica da coisa, tá certo? E eles sofrem pressão, por exemplo, coloquei ali, ó, da direção da empresa, para que esse produto
seja para que esse produto vai seguir as diretrizes das decisões da empresa, né? Então, por exemplo, a empresa quer trazer um produto do exterior para cá, quer adaptar esse produto, mas quer que seja um produto popular. Então, tem que ser um produto barato, né? Só que muitas vezes o produto, quando ele chega lá de fora para cá, ele não tem essa característica de ser um produto popular, mas a direção da empresa quer isso. Então, olha, setor aí de pesquisa, desenvolvimento, adaptação, dá o seu jeito, porque eu quero que esse produto saia barato para a gente vender muito para a população como um todo. Então, o setor de pesquisa é obrigado a pegar uma coisa que é complexa, que é cara, que é complicada e transformar isso numa coisa simples e barata. Muitas vezes não dá, mas a pressão é justamente essa, tá certo? Então, pode acontecer que, caso essa pressão seja, né, muito grande ou muito efetiva, o setor de desenvolvimento acabe fazendo mudanças ali que não deveriam ser feitas no produto, né? Trocar os materiais que são utilizados, ou mesmo alguns tirar itens de segurança, né? Ou, enfim, fazer adaptações que cumprem a demanda da direção, mas que não necessariamente é a melhor coisa do ponto de vista técnico, né? Ou de segurança. Vou parar de falar desse negócio de segurança, né, gente? Porque fica parecendo que é muito maldade demais, né? Mas pode ser que o produto fique mais frágil, né? Fique mais vagabundo, né? Falar a palavra mais popular, e isso vai não está de acordo com a ética técnica, né? Se você pode fazer um produto melhor, né, mais resistente, né? Por que você vai transformar ele num produto pior? Por quê? Porque a direção está pedindo isso. Ela quer que chegue com um produto barato de larga escala. Tá certo? Eu estou construindo um exemplo aqui. O setor comercial também pode vir nesse mesmo sentido, né? Mas aí com demandas bem mais pontuais, né? Olha, o concorrente ele tem vamos supor, um peso maior, né? A gente tem que desenvolver esse produto aqui para ele chegar com um peso menor para a gente ter uma vantagem comercial, né? Ou então, sei lá, o tamanho, o peso, características assim, que são próprias do produto, o pessoal do setor comercial pode falar, não, se fizer assim vai ficar pior que o concorrente, vocês têm que mudar esse projeto aí de alguma forma para que ele fique menor, mais leve, mais bonito, né? Que é uma cabeça de mercado, né, gente? Não é uma cabeça de engenharia. Gente, isso acontece demais, gente, na indústria automobilística, viu? Uma marca sempre está observando o que a outra está fazendo, né? E vai sugerindo mudanças que não tem muita função prática, né? Mas que faz sentido para o comercial. Eu lembro muito o caso, gente, daquele carro da Volkswagen, né, que é o Fox, né, que acho que vende até hoje, né, acho que fabrica até hoje, e que a Volkswagen, o setor comercial da Volkswagen, né, depois de um tempo de venda, eles perceberam que 70% das vendas do Fox iam para mulheres com filhos, mulheres, mães, né, que levam o menino na escola, fazem compra e tudo. E aí o setor comercial da Volkswagen mandou uma demanda para essa área de desenvolvimento de produto para colocar aqueles chamados porta-trecos no carro, né? Igual a gente tem o porta-luva, né? Tem aquele compartimento assim na porta do carro que às vezes a gente põe a carteira, né? Põe o celular e tal. E o departamento comercial achou interessante, porque para atender esse mercado das mães com filhos, né, que eles viram que era quem mais interessava por aquele carro, precisava ter muito espaço para colocar coisa, colocar celular, colocar compra, coisinhas pequenas, né? E isso ia dar um diferencial de mercado. Aí o setor de, de, de desenvolvimento de produto passou a explorar cada greta do carro, botar uma coisinha de plástico ali para transformar num suporte e tal. E logo depois a propaganda do Fox passou a ser o carro que tem 11 porta-trecos ao alcance do motorista.
E a propaganda mostrava isso. Olha, nenhum concorrente tem. Né? Nesse caso, gente, até que nem é tanto assim um dilema tão ético, né? Porque não afeta tanto a segurança do carro, não vai deixar o carro mais frágil nem nada, né? Mas você vê que é uma lógica unicamente comercial e que colocou coisas no carro, mandou mudar um pouquinho a, a, a característica, né, concreta do carro só para ter um argumento em relação à concorrência. Eu lembro dessa propaganda, eu vi a propaganda e depois é que eu fui entender o porquê. Né? Era uma questão comercial. E na propaganda era com uma mulher, inclusive, para poder apelar para o público que eles queriam, né? Ter mais apelo para o público que eles queriam, e aparecia a mulher colocava o jornal, colocava uma sacola, colocava uma garrafa, assim, ocupava, né, esse entorno do motorista todo, nesses porta-trecos todos, né? Que era o que o setor comercial queria. Nesse caso, não foi um dilema ético, né? Talvez um pouquinho, né? O pessoal pensando assim, que não tinha tanta necessidade, né? Mas que o pessoal do comercial fazia todo sentido. Vamos criar aqui é, vamos criar aqui um fator, né? Um fator de mercado, né? Aqui, gente, o setor de marketing, né, que tem toda essa lógica de, de construção de imagem, de tudo mais, geralmente é um setor que pressiona os outros muito, né? É, também dentro desse exemplo clássico, né, sem preocupar com a ética dos outros setores, né, para poder, pelos seus próprios fins, né? Pode, por exemplo, pedir que o setor aí de engenharia, né, de desenvolvimento de produto, acelere os seus trabalhos para conseguir fazer o lançamento antes do concorrente. Isso, inclusive, eu já vi acontecer. Olha, acelera aí, vamos lançar esse carro semana que vem para que a gente consiga lançar antes do concorrente. Ah, mas nós não vamos ter terminado todos os testes, não interessa. Se der problema, faz um recall depois. Tá certo? Isso, né, já vi acontecer. Não vou dar nome aos bois, né, gente? Até porque eu não tenho como provar, e já faz muito tempo que eu vi isso, mas o setor de marketing colocou um produto à venda antes da hora, antes dele estar 100% testado e garantido pela engenharia, mas para poder ofuscar o lançamento do concorrente. Eles descobriram quando ia ser o lançamento do concorrente e correram para lançar um pouco antes, para tirar a atenção do concorrente. E o produto saiu, né? Ou pelo menos no lançamento ele ainda não estava 100% pronto. Né? Isso é super, gente, super complicado do ponto de vista ético, né? Super complicado, tá bom? Aqui, gente, como que o setor de produção pode ser pressionado por outros setores da empresa, né, no sentido de ir contra a sua própria ética, seus próprios valores éticos, né? Mais uma vez aqui eu estou colocando a culpa no comercial. Mais uma vez eu estou colocando a culpa no comercial aqui, viu, gente? Não é picuinha não, viu? Por exemplo, o setor comercial, isso também é clássico, né, gente? Vocês provavelmente já devem ter visto, né? Um momento de economia aquecida, de economia que está crescendo, como o momento que a gente está entrando agora, né, gente? Graças a Deus, a economia aqui nesse ano de 2021, a previsão é crescer mais de 5%, então isso é muito bom, né? Mas quando a economia está aquecida, as pessoas estão comprando muito, comprando, né, mais do que as empresas conseguem fornecer, que as indústrias conseguem produzir, o setor comercial faz uma pressão danada sobre o setor de produção. Olha, eu estou com pedidos aqui parados, né, gente querendo o nosso produto e a gente não tem como entregar a tempo. Se vira, aperta aí, vira dois, mas entrega esses produtos para eu conseguir fazer as vendas, né, concretizar as vendas, né? E aí o que acontece? Um pedido por mais velocidade, por mais volume, uma produção fora do padrão normal. Claro que se a indústria tiver
estou pensando aqui numa indústria, né, de construir um produto, né? Se a indústria tiver com capacidade ociosa, ou seja, se ela não estivesse produzindo com, com 100% da sua capacidade, aí tudo bem, ela consegue ampliar a produção e acelerar a produção até chegar no 100% da sua capacidade. Mas normalmente, numa época de aceleração econômica, né, as empresas já estão ali no 100% e elas são pressionadas para produzir mais, aí começa a trabalhar com turno à noite, essas coisas, né? Geralmente a produção é levada a trabalhar numa capacidade, num ritmo maior do que o normal, do que deveria ser. E aí o que acontece, gente? Cai a qualidade, tá certo? Aumentam os acidentes de trabalho, esse tipo de coisa. Tá? Isso aí é muito comum, gente, isso é muito clássico, tá? Então, o setor comercial pressionando para que a produção entregue mais do que ela consiga entregar. E aí ela é obrigada a atropelar as próprias regras dela, né? As próprias regras éticas dela, né? A área de produção. Também a direção da empresa pressiona muito a produção, né? No sentido, por exemplo, de custos. Não, vocês têm que conseguir produzir com custo menor, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Troca de insumos, né? Não, nós vamos, em vez de comprar da marca A, nós vamos comprar da marca B esses insumos aqui, porque a gente consegue abaixar o custo, aí uma cabeça mais de direção, mais de financeiro, né? E o pessoal da área de produção é obrigado a trabalhar com insumos que não são os melhores, ou não são aqueles que eles gostariam de trabalhar, tá certo? Ou que eles acham adequados, né? E novamente, um setor técnico tendo que cumprir uma função, cumprir uma ordem que vem de fora de quem não é técnico, né? E quem está ali na produção vai estar indo contra o que acha correto, né? O que acha que deveria ser, né? Os próprios conceitos, né? Dos profissionais desse setor. Também, gente, aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento, que antes eram os bonzinhos da história, eu estou colocando eles como vilões aqui, né? Eles podem criar produtos que são muito difíceis de ser produzidos, tá certo? Isso acontece com uma certa frequência, né? Aqui, o setor de pesquisa e desenvolvimento pode desenvolver produtos que são tecnicamente complexos, de difícil montagem, com maiores riscos e baixa qualidade, tá certo? Eles desenham lá, definem um produto lá, manda para a produção, mas muitas vezes a produção não para atender aquilo ali, ela é obrigada a passar por cima de critérios éticos que o setor de produção consideraria adequado, né? Mas enfim, né, não quer dizer que eles vão ceder à pressão. Esse é o ponto principal aqui, viu, gente? Mas eu quero dizer que essa pressão existe, essa pressão para agir fora da ética, né? Feita por um grupo de fora, um outro grupo da empresa, essa pressão existe, tá bom? Não estou dizendo que ninguém aqui é bobinho que vai seguir toda a ordem que recebe de fora, não, tá? Porém, o que eu estou colocando é que essa pressão existe. Às vezes ela vai ser atendida, às vezes não. Mas é aquela história, né? Sempre tem um cutucão ali para se trabalhar fora da ética. É esse ponto que eu estou colocando, tá bom? O setor de marketing, ele ao mesmo tempo que ele é mocinho, ele é vilão, né? Ao mesmo tempo que ele pressiona os outros setores para trabalhar de acordo com a lógica dele, né? Uma lógica de promoção de marca, né? De ocupação aí de espaço, de mercado, né? Ao mesmo tempo que ele pressiona todo mundo, ele também é pressionado, tá certo? Então, por exemplo, aí serviria para o comercial também, né? Mas eu não vou passar pano para o comercial hoje, não. Vou passar pano um pouquinho para o marketing e olhe lá, né? O setor comercial, por exemplo, ele pode pressionar o marketing para destacar algumas características do produto, né? Na hora de vender vender assim, na hora de promover esse produto para todo mundo, o pessoal do comercial pode falar, olha, mostra mais isso aqui
que é uma qualidade, e mostra menos isso aqui, que é um defeito. Ou então, não mostre o defeito. Ou então, gente, o que é pior, aí a gente vai cair de paraquedas em cima da questão da ética, né? É aquela história de não é uma mentira, mas é uma omissão, tá bom? O comercial pode pressionar o marketing a não contar os defeitos do produto, e alguns defeitos até serem graves, né? É, não precisa falar que eles são qualidades, porque isso seria uma mentira, né? Mas também não conta. E vai ter muita gente que, por não entender a respeito disso a fundo, né, vai comprar o produto enganado, né? Na verdade, ele não foi enganado, mas ele não foi devidamente esclarecido, tá certo? A tarefa de comunicação que está ligado aí ao marketing, ela não vai estar sendo cumprida corretamente, tá certo? E isso é um dilema ético para eles do setor de marketing. Eles não estão comunicando corretamente a respeito daquele produto. Por uma estratégia comercial que vem de fora, que vem do setor comercial, eles vão acabar contando algumas coisas e omitindo outras, o que pode levar o consumidor a um erro, né? Isso aí, gente, é um negócio tão complicado que em alguns casos gera processo na justiça. Nem sempre, né, a empresa perde, né? Nem sempre a empresa perde, mas em algumas situações a empresa perde sim, de que deveria ter dado algumas informações é, cruciais. Tem um exemplo também, falar de carro, né? Um pouco, né? Hoje eu estou fugindo de falar de comida, né, gente? Esses carros coreanos, é, vou lembrar, peraí. É uma marca, não é Hyundai, não. É uma marca coreana dessas de carros, há pouco tempo atrás, né? Que estava vendendo muito bem, uns carros resistentes, uns carros modernos. Bonito eles não são, né, gente? Enfim, eu já até comentei com vocês essa coisa Não, mentira, foi com outra turma, gente. De design de carro, né, de criatividade, que isso é uma coisa muito mais marcada aqui no Ocidente, né, por uma questão de comportamento de grupo, né. Isso é valorizado aqui no Ocidente, só para não deixar a informação no ar, né? Isso é valorizado aqui no Ocidente porque a cultura do Ocidente valoriza o indivíduo, aquela uma pessoa que consegue fazer uma coisa que ninguém consegue, ou seja, o artista, né? A pessoa criativa, artística, que consegue fazer um desenho ali de um carro, uma obra de arte que ninguém conseguiu. E aqui no Ocidente isso é valorizado. Lá no Oriente, não, valoriza-se a coletividade. Então, você não ensina a pessoa a querer se destacar da multidão. Isso não é um valor, né? Mas sim você ser mais uma peça importante dentro da multidão, dentro da coletividade. Então, por exemplo, quando você fala de artes, né, o ocidental está tentando fazer o que ninguém nunca fez. Ele está tentando se destacar pessoalmente, né? E, e por aqui você vai ter, por exemplo, os carros mais bonitos são os italianos. Isso o mundo inteiro concorda. Porque sempre tem um italiano querendo fazer. Agora eu vou fazer o carro mais bonito da história e eu vou entrar para a história por causa disso. Enquanto no Oriente, por essa lógica mais coletivista, né, eles não querem se destacar, eles querem fazer igual a todo mundo, mas muito bem feito. Então os carros são muito fortes, os carros são muito resistentes, os carros têm muitas qualidades, mas eles não têm a preocupação de fazer um carro que se destaca na multidão, que é muito bonito. Não tem. De vez em quando você vê um carro oriental mais bonitinho, é porque eles foram contratar o desenho do carro na Europa, principalmente na Itália, né? Mas aí fecha parênteses, né, para começar a falar de carro. Tinha uma marca coreana dessa, que eu não estou lembrando o nome agora, mas eu acho que não é a Hyundai, que uns anos atrás eles estavam vendendo muito, uns carros cheios de qualidade, e aí um conhecido meu comprou um carro desse, uma caminhonete, né, eu fui lá perguntar, porque era um carro que eu achava bacana, e ele estava chateadíssimo com o carro, porque o carro tinha um consumo absurdo.
O carro tinha um consumo de gasolina assim, descomunal, descomunal, uma coisa, né, absurda. E ninguém falou isso para ele antes disso, né, antes de comprar o carro. Ninguém falou, ele dirigiu, ele foi em concessionária, ele pesquisou e era meio que uma coisa escondida, né? Todo mundo jogava esse assunto para debaixo do tapete. Né, e que você só fica sabendo depois que compra o carro. E era um consumo tão grande que ele estava lá com o carro que ele achava bacana, mas ele estava, né, tendo que pegar um ônibus alguns dias da semana, porque era uma sangria de dinheiro, né, para manter o carro andando. Isso aí ele veio a saber, porque na Coreia, isso aí eu estou repassando a mensagem, né, dizem que a gasolina é muito barata. Portanto, não existe uma preocupação de fazer carros que gastem pouco, porque já que a gasolina é muito barata, você enche o tanque ali, sem problema, né? Que não é o caso aqui do Brasil. Então, isso eu estou falando, gente, de uma característica do veículo, que é claro que você não vai falar na propaganda, né? Cuidado ao comprar nosso carro, porque ele bebe muito, você não vai falar isso, mas também você não vai ter um trabalho para esconder isso, né? Um trabalho de camuflagem para esconder essa característica, né? Aí já é um pouco demais, tá certo? É, eu sei que hoje em dia no Brasil as montadoras têm que informar o consumo do carro, né? Então, vocês estão vendo que para ter uma lei que obriga a informar o consumo, é porque provavelmente essa omissão de dados aí aconteceu muito e deixou muita gente insatisfeita, né? Tanto é que esse carro que esse conhecido meu comprou, ele era caro para comprar e barato para vender. Então a revenda dele desvalorizava muito justamente por causa disso. Né? Depois que você compra, muita gente quer ficar livre dele e tem muito carro usado dele sendo vendido. Você vê, né, gente? O dono acaba tendo um prejuízo, né? Um desgosto aí, né? Uma surpresa negativa com o carro, tá certo? É... Aí, pessoal, setor de pesquisa e desenvolvimento também, né? Às vezes eles vão colocar coisas ali no produto que não são tão essenciais, que não são tão importantes, né? É, mas que o marketing é obrigado a anunciar como se fosse a invenção da pólvora, né? Não, olha, nós colocamos aí mais um botão, mais uma luz aí que pisca, vocês vão mostrar isso aí como se fosse a linha 2022, que é super inovadora e tal e coisa. Né? Não é uma mentira, mas também não é tudo aquilo que está sendo dito, tá certo? E o marketing é obrigado, às vezes, a vender esse peixe, que não é tanto um peixe, né? Mais uma sardinhazinha, né? Uma piabinha, né? É, e o pessoal da produção também, né? Aí, antes eles eram vítima, agora eles são os algozes, né? O pessoal da produção pode passar essa notícia adiante. Olha, não divulga e não, né? Que o nosso produto é frágil, que o nosso produto, enfim, tem essa e aquela limitação. Tenta camuflar isso aí ao máximo, né? Marketing, destacar outras coisas. E aqui, gente, o que é para mim o filé desse assunto de pressão interna dentro da empresa para levar o outro setor a cometer ações antiéticas. O que eu estou colocando aqui? Os auditores, né? O setor de controle interno, o setor de contabilidade, né? O setor que não vou dizer vigia, mas acompanha o funcionamento da empresa como um todo, tá certo? É relativamente comum que esses setores sejam pressionados a não registrar a realidade, né, completa da forma como ela está acontecendo, ou em alguns casos até cometer infrações éticas, às vezes até infrações legais de reportar coisas que não estão acontecendo, né, que não condizem com a realidade. Para quê? Para que o público externo fique achando que a empresa está uma maravilha, né, sendo que na verdade ela não está.
Aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, eu botei até o link no YouTube, duas situações que são clássicas, né, nesse sentido. No qual os setores de controle interno, de auditoria, de contabilidade foram obrigados, por pressão interna, a cometer, vou dizer, fraudes, né? Dependendo do ponto de vista são fraudes, dependendo do outro ponto de vista são só infrações éticas muito graves, tá? Eu coloquei o termo aqui, ó, contabilidade criativa, porque muitas vezes é isso, né? Você inventa ali alguns mecanismos que não são ilegais, mas que tapeiam a realidade. Para você descobrir aquilo ali, você ia ter que ser um super especialista, ia ter que ter muito tempo, né? Ou seja, uma camuflagem, né? O primeiro, gente, e aí eu selecionei um videozinho de cada um. Assistam, viu, gente? Isso é muito interessante. É o caso Enron, nos Estados Unidos, né, em 2001. Era uma empresa que crescia assustadoramente, ela crescia ano após ano, ela dava um lucro absurdo, né? A contabilidade dela, né, que tem que ser divulgada, só dava números positivos e todo mundo comprando ação e a ação valorizando cada vez mais, né? E, de repente, de um dia para o outro, a empresa quebra e desaparece do mercado. E era uma empresa gigantesca, né? Que milhões de pessoas, aí que eu digo pessoas comuns, né, como a gente, foram levadas a comprar ações dessa empresa, porque ela só valorizava. Pequenos poupadores, né, perderam tudo, sem contar os milhares de funcionários que ficaram sem emprego por causa desse tipo de dilema ético. Tanto é, gente, que nos Estados Unidos foram feitas outras leis, depois desse caso Enron, para transformar em crime coisas que na época não eram crime, que eram só desvios éticos, tá certo? Por exemplo, esse vídeo está falando isso, gente, é muito, muito legal, vale a pena assistir até o final. A empresa podia ter subsidiárias, como se fossem filiais, né, ligadas a ela, legalmente, e a empresa não era obrigada a divulgar tão claramente, eu estou resumindo muito, né? A empresa não era obrigada a divulgar muito claramente as contas das filiais, das subsidiárias. Não eram filiais porque elas tinham nomes diferentes, né? Mas eram empresas ligadas a uma empresa maior. Então, o que os contadores lá da Enron faziam? Seguindo as ordens da diretoria. E até coloca que os diretores foram presos depois, né? Assim, penas pequenas, né? Mas, enfim, o que eles fizeram, no momento que eles fizeram, não era necessariamente legal. Era discutível se era ilegal ou não. Eles foram criando várias empresas menores ligadas à empresa principal, né? E toda a dívida era contraída pelas empresas menores. Então você tinha ali várias empresas pequenas explodindo de dívida, sendo que o recurso, por exemplo, contratado de empréstimo, ia para a Enron. Então ela sempre aparecia como superavitária, porque estava entrando dinheiro, mas era dinheiro de empréstimo, que quem pegava eram as empresas menores ligadas a ela. Então, se você olhasse só para os números da Enron, estavam maravilhosos. Mas se você olhasse para o número das pequenas empresas que estavam ligadas a ela, estava um horror, né? Ano após ano. E ninguém tinha essa ideia de ir lá olhar, saber quais eram essas pequenas empresas que eram ligadas à Enron e como eram as contas dessas empresas. Em alguns casos não era nem obrigatória a divulgação das contas dessas pequenas empresas, né? Então não foram crimes terríveis que foram cometidos, né? Mas foram várias desvios éticos, né? Dentro ali do setor de contabilidade, do setor de auditoria, né, de controle interno, sob pressão da diretoria da empresa.
E é aquela pressão, gente, vocês vão ver aí, todo mundo ganhando muito dinheiro com isso, né? É aquela pressão que não era nem tanto uma pressão agressiva, né? Olha, continua fazendo essa. E aí que nasceu principalmente essa ideia da contabilidade criativa, né? Vocês continuem aí na contabilidade fazendo esses truques, essas cambalhotas que vocês estão fazendo, porque todo mundo está ganhando com isso, inclusive vocês estão ganhando bônus por isso, né? Então, foi virando uma bola de neve até que isso chamou a atenção de alguns especialistas, depois de vários anos aí de um crescimento sem sentido, né, da Enron, e aí esses especialistas começaram a, a pesquisar e a encontrar os problemas. Aí na hora que isso foi para a imprensa, a Enron quebrou. Tem até um filme que começa com essa história, né? Claro que eles não usaram o mesmo nome, né? Mas é a mesma história, com aquele comediante, com Jim Carrey. O filme é bobinho, engraçadinho, mas é bobinho, né? Que um casal, é de um casal que começa a cometer crimes, eles começam a assaltar, a roubar, né? Os primeiros 5 minutos do filme é a história da Enron que eles regravaram ali com outros nomes, né? Mas é exatamente a história da Enron. Enfim, né? O que eu estou colocando para vocês? São descumprimentos, né, de normas éticas que vieram da diretoria para o setor de contabilidade, tá? E eles obedeceram, né? Descumpriram normas éticas para beneficiar a, a, a direção, o que a direção estava querendo, tá certo? No caso do Brasil, foi mais ou menos a mesma coisa também, só que aqui no Brasil foi um pouco além da linha. Algumas ações foram de cunho ético, né, descumprimento de normas éticas aí dos setores de auditoria, de contabilidade, e em outros casos não, foi crime aí propriamente dito, tanto é que o Eike Batista já foi preso 2 vezes, pelo menos 2 vezes por isso. Qual que era a ideia, gente? Ele trabalhava com exploração, tinha várias empresas aí desse grupo X, né? Tinha uma empresa de exploração de petróleo, que era a empresa que encantava todo mundo, né, que valorizava muito, e tinha de mineração também, que ia na mesma linha. Como essas empresas dependem de uma certa, entre aspas, de uma certa sorte, né, você tem uma expectativa de ter petróleo em um determinado lugar. Você tem estudos preliminares que dizem que pode ter uma grande chance de ter petróleo naquele lugar. Mas você só vai ter certeza depois que você fura, né? E todo mundo sabe que tanto a mineração, né, quanto o setor de petróleo funcionam assim. Você tem uma expectativa, você tem estudos que dizem que tem uma boa chance de ter minério ali, mas você só tem certeza absoluta quando você começa a tirar. O que o Eike Batista fazia? Né? Jogava com essa dúvida que é própria do setor. Né? Ele dizia, olha, eu estou desconfiando, e isso ele tinha que anunciar para o mercado, né? Tinha que fazer comunicações oficiais ao mercado, e quem fazia isso eram os setores de auditoria, os setores de pesquisa, os setores da empresa que procuravam o petróleo, procuravam o minério, os setores lá de engenharia, né? De prospecção, ele levava esses setores a divulgar que as suspeitas de encontrar petróleo ali numa determinada região eram muito grandes, tá certo? Depois passava, aí as ações deles valorizavam muito, né? Depois passava um tempo, ele refazia a coisa. Olha, a gente achava que a chance era de ter, sei lá, 1 milhão de barris de petróleo, agora a gente está achando que é 2 milhões de barris de petróleo. Ele contava, não era uma mentira, porque você nunca pode dar certeza nesse setor, né? Todo mundo sabe que existe um risco, mas ele comunicava que a desconfiança dele era de ter muito petróleo. Depois de um tempo, ele falava que a desconfiança dele era de ter mais petróleo ainda. E ele ia aumentando essa quase mentira, né, de tempos em tempos, né, fazendo comunicações ao mercado que ele sabia que não eram verdade, mas que ao mesmo tempo ele explorava aí esse risco que todo mundo tinha que saber que existia. E as empresas dele eram valorizando, valorizando, valorizando. No final das contas, gente, ele não conseguiu
as pessoas começaram a desconfiar disso, né? Peraí, você está só achando que tem petróleo, achando que tem, e aí, que dia que você vai furar isso, que dia que você vai confirmar essa suspeita, né? No final das contas, não tinha petróleo praticamente nenhum na área dele. A área dele era muito. A área que ele comprou do governo, né, que ele conseguiu a concessão do governo para explorar, era muito pobre de petróleo. E ele não ia conseguir manter essa mentira por muito tempo, como de fato ele não conseguiu. Tá certo? Mas o ponto que eu coloco aqui, tanto no petróleo quanto no minério, né? Algumas áreas dele realmente tinham minério, que ele já comprou, já sendo exploradas, né? Mas várias outras não tinham aquilo que ele divulgava que tinha, né? Ele nunca dava certeza que eu sei que tem muito minério. Ele falava que a nossa desconfiança está cada dia mais forte, né? Nossa desconfiança é que vai ter um monte de ouro aqui, né? E ia atiçando a expectativa do mercado, né? Internamente, o que acontecia era isso, era a diretoria pressionando os setores técnicos a inflar uma quase mentira, tá certo? E quem trabalha com essas áreas técnicas de exploração, eles sabem, né, o que eles podem falar, o que eles não podem falar, até que ponto eles têm liberdade para criar uma expectativa dessa e até que ponto eles sabem que eles estão é, é, inflando uma mentira, né? E a questão foi toda essa, tá certo? Os setores técnicos lá e também os de auditoria e tudo, né, das empresas do Eike Batista, eles foram forçados a cometer várias ações antiéticas, mas é por pressão do próprio chefe, que chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, porque ele tinha muitas ações das próprias empresas, a ação valorizava, aquilo ali significava uma fortuna que ele tinha nas mãos. As empresas dele praticamente deixaram de existir, né? Tiveram uma queda aí absurda e agora ele está sofrendo processos, né, das pessoas que tinham essas ações, que compraram dizendo que eles foram enganados, né? É isso, gente. Eu recomendo muito que vocês assistam esses 2 vídeos, porque aí eu consigo mostrar para vocês como que um setor influencia os outros da empresa, pressiona os outros setores da empresa, ou um outro setor específico, né, a cometer ações antiéticas, tá certo? De início, quando eu fui falar disso, né, eu fui passando pano um pouquinho, né, porque um setor pode não saber o que é a ética de outro setor, então isso pode ser fruto de um desconhecimento. E eu terminei aqui falando de casos que estão ali no limite da lei, do que é uma mentira e do que é só uma ação antiética, né, interna, né? Agora, o fato é que isso existe no dia a dia das empresas e não existe no dia a dia da maioria dos grupos de pessoas. Tá bom, gente? Dos grupos humanos que desenvolvem as suas éticas, tá certo? Quando eu falo que eu dei uma dificultada no assunto para vocês, né? Sem querer desanimar, é porque antes eu falava para vocês a empresa. Vocês pensavam aquilo ali como um grupo só de pessoas que desenvolve uma ética própria, né, como se fosse uma coisa só. Agora eu passei para falar para vocês da empresa como um conjunto ali de grupos diferentes, um conjunto de éticas diferentes, com um conjunto de mentalidades diferentes, né? E aí a gente tem um quebra-cabeça para montar, né? Sendo que antes eu passava a empresa para vocês como uma coisa homogênea, como uma coisa só, tá bom? Mas isso não quer dizer, né, gente, que as empresas não consigam criar uma ética para ela toda. Elas conseguem sim, tá certo? Só que existe internamente essas outras subdivisões aí, né, que são próprias do dia a dia de cada setor. Tá bom, gente? Bom, aí eu estou concluindo aqui essa primeira matéria, essa primeira matéria da segunda parte do nosso semestre, tá certo? Fechamos o NAP 1, né? Fechamos aí a primeira parte do conteúdo e agora eu estou dando
a primeira aula, né, as primeiras 2 aulas aí para poder falar de um conteúdo que já faz parte dessa segunda metade. Tá bom, gente? E depois nós vamos falar de código de ética, enfim, de tudo mais que faz parte do nosso cronograma. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu vou colocar o link aqui e disponibilizar para vocês a apresentação com os 2 links. Eu agradeço mais uma vez a presença, a paciência, tá certo? E estou à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, uma boa semana e vamos lá. Tchau, tchau.